amigos e amigas, mais uma vez estamos aqui e hoje eu estava pensando, sabe o quê? Em arquétipos, né? Você já viu como a gente constrói os nossos arquétipos e que daí você vai ver, você criou uma coisa que talvez não exista. Será que você já pensou que, como eu pensei, que eu achava assim, que Deus falava assim, haja luz. Passe de mágica, colocou a varinha e houve luz. E depois que haja terra. E que ele dava ordem e as coisas aconteciam, porque Deus dá ordem e acontece mesmo. Mas quando eu estava lendo o livro de Provérbios aqui, o capítulo inteiro, né, de Provérbios 8, mas o 29 e o 30 fez um significado totalmente diferente do que eu imaginava. Esse passe de mágica que eu imaginava, acho que não é bem assim. Olha só, quando determinou a fronteira, sabe a fronteira do mar, aquela ordem que o mar não invada a terra, que ele tem um limite? Tem tradução de Bíblia que fala do limite. E outras traduções falam de fronteira, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não ultrapassem o seu ordenamento. E quando assinalou as balizas dos alicerces da terra, e então estava ele, e cooperei com ele em tudo. Jesus falando. Olha só, gente, Deus, ele construiu todo esse universo, não tinha nada. Ele fez tudo isso e ele construiu, não simplesmente ele não trabalhou, ele pegou uma varinha de pá, não, ele construiu cada detalhe. E interessante que quem que era o arquiteto? Era o próprio Jesus, era o arquiteto. Olha só, será que ele como arquiteto também ele sabia do plano que ele ia fazer, que ele ia morrer por dar vida própria, vida para nós estarmos no céu? Será que é desse jeito que você vê? Olha, então quando Deus ele faz as coisas, ele ele não é simplesmente haja. Simplesmente é que quando a gente fala haja, sabe por que a gente pensa que ele não fez? Porque Deus é atemporal. Quando a Bíblia fala haja, o haja é a ordem, é trazer a existência. E o trazer a existência não tem o tempo de dias, de anos, nem cronômetro, nem nada, porque isso é invenção do homem. A Bíblia fala de 7 dias, mas os 7 dias não é essa cronologia que o homem faz, é uma tradução para que nós possamos entender um determinado tempo que ele usou para fazer uma coisa de cada vez. É como se ele tivesse cada dia programado, cada tempo determinado para uma coisa. Então ele fez o Adão, depois ele fez a Eva, depois ele céus e terra e tudo que nela há. Então quando ele falou em 7 dias, ele estava falando em coisas específicas que ele criou uma de cada vez, mas não significa que Deus criou exatamente em 7 dias e que cada dia tem 24 horas e que cada hora tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos. Deus não tem cronômetro para medir segundo o nosso conceito. O homem inventou o cronômetro quando Deus falou lá no Gênesis que ele fez tudo e ele estava o quê? Dizendo de Kairos. Kairos é o tempo de Deus. E o tempo de Deus é o tempo determinado para cada uma das coisas que Deus coloca, que ele faz, que ele constrói.
Então, quando nós pensamos, Deus criou o dia numa semana, não é uma semana do homem, é no tempo de Deus. O que é que você está, muitas vezes, esperando de Deus, que fala assim, Deus só basta uma palavra. Sim, basta Deus dar uma ordem. Sim, Ele faz. É, só que também Ele faz no Kairos. Muitas vezes, o nosso tempo, às vezes a gente não vê acontecer e as coisas não, nossos olhos não vê as promessas se cumprir, justamente porque nós estamos no Cronos. E como Cronos, nós temos tanta coisa para aprender. Olha só, e quando ele estava fazendo todas as coisas, o próprio filho dele, que era para ser o filho e aquele que vai auxiliar ele na construção, mas não, olha só, a sabedoria de Deus é tão diferente do que nós pensamos, que era Jesus era o arquiteto de tudo. Porque fala assim, no verso 30 de Provérbios 8, no 30 diz assim, e eu, Jesus falando, eu estava com ele quem? O Pai, e eu cooperei em tudo como seu arquiteto. Olha só, isso para mim foi uma grande surpresa. Jesus, ele foi o grande arquiteto de tudo aquilo que existe na Terra, nesse universo, nesse planeta, as montanhas e toda a água, o limite, todo esse universo. Jesus era o arquiteto. Só que tem um detalhe. Quando lá ele diz, eu e o Pai somos um, então quer dizer que aquilo que estava na cabeça de Deus também já estava na cabeça de Jesus. Então os dois são um, Pai e Filho são uns. Por isso que muitas vezes nós, como seres humanos, às vezes a gente não entende com o Filho não entende com o Pai, justamente porque não somos um. A gente não entende o que é ser um. E Deus está nos chamando hoje para sermos um com Ele, pensar como Ele, deixar de se preocupar com o Cronos, com mais um ano que começou, mais um número que vem avançando, que é 2023 que a gente está, e a gente se preocupa com tanta coisa, e Deus está falando para a gente assim, desprenda de números cronológicos e descansa em mim. Eu tenho tudo que você precisa. Fica comigo. Paizinho querido, obrigado por essa palavra, Deus. Entra no coração de cada uma pessoa, Senhor, que tem angústia, Senhor Jesus, que o tempo não são os tempos que elas gostariam que fossem, muitas coisas diferentes do que planejou, Senhor Deus, para esse 2023, mas em nome de Jesus, nós colocamos Deus, nós colocamos Jesus, que é onisciente, onipresente e que sabe todas as coisas e que trabalha e que arquiteta todas as coisas para que nós possamos ser mais que vencedores, e nós cremos na tua palavra. Obrigado, Pai. Fica conosco. Amém.